Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evani Vieira aqui. Você sabia que a dúvida é a maior ladra das bênçãos de Deus? Às vezes a gente já era para estar bem melhor de vida, espiritualmente, financeiramente, psicologicamente, mas só que a gente não consegue receber as bênçãos de Deus porque a gente duvida. Hoje eu vou ensinar 3 armas para você vencer a dúvida. Está no ar o programa Dica Rápida. Bem, quem duvida de Deus não consegue receber nada dele, você sabia? Isso está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Bem, Tiago diz aqui que aquele que duvida de Deus é igual à onda do mar. Já viu a onda do mar? Ela não fica estática. Ela é dinâmica, ela vai para frente, ela vai para trás, ela não sabe se vai ou se fica. Então, quer dizer, tem muita gente que é igual a onda do mar. Ela acredita, daqui a pouco, não acredito mais não. Eu acredito que eu vou ser curado. Não, acho que eu não vou ser curado não. Eu acredito que Deus vai me dar um casamento. Não, acho que eu não acredito mais não. Ela não sabe se crê ou se não crê, é igual a onda do mar. E aí Tiago diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Deus não opera na vida daqueles que duvidam da sua palavra e da sua promessa. Então é melhor não duvidar. Mas o que fazer para não duvidar? Porque às vezes a pessoa, pastor, mas eu duvido, e aí, o que eu vou fazer? Bem, hoje nós vamos ensinar essas 3 armas para você vencer. 3 armas para aumentar a sua fé e você vencer essa dúvida. Se você não conseguir vencer, os milagres não vão acontecer na sua vida. Primeira arma, ande com pessoas de fé. Se você quiser ter vitórias, ter cura, prosperidade, realizações pessoais, vencer a depressão, a angústia, firmar na casa de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, mas anda com pessoas murmuradoras, pessoas que reclamam de tudo, que não acreditam em nada, que pragueja, que diz que Deus esqueceu ela, você não consegue firmar. Tem que andar com pessoas de fé. Você pode ver que Eliseu queria ser muito usado por Deus, ele andou com quem? Com Elias. Timóteo queria ser muito usado com Deus, ele andou com quem? Com Paulo. Pedro queria ser muito usado por Deus. Com quem ele andou? Com Jesus. As pessoas do passado eram espertas, mas nós não. A gente fica andando com pessoas perturbadas. Por isso que a gente não consegue crer. Vamos meditar em Provérbios 13, 20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Como diz o ditado, né? Diga-me com quem andas e eu direi quem és. Tem muita gente que anda com pessoas erradas, então não vai longe. E aqui está escrito, se você andar com sábios, você vai ser sábio. Ou seja, se você andar com pessoas de fé, você vai ter a mesma fé da pessoa ou até mais, no caso de Eliseu. Mas só que se você andar com pessoas que não acreditam em nada, você acaba não acreditando. Porque a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? A pessoa fica falando com a gente assim, Deus não faz isso não. Você não precisa ficar esperando isso aí não, porque isso aí não acontece não. Isso aí não tem jeito. Você é muito novo, você é muito burro, você é muito feio, você não consegue esse sonho não, essa realização não. Aí você acredita. Porque todo dia ouvindo aquilo, né? Uma hora você acaba aí assimilando, que o homem é produto do meio. Então vigie bastante com quem você anda. Segunda arma, leia a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque a palavra de Deus é que aumenta a fé da gente. Eu nunca vi nada aumentar a fé senão a palavra de Deus. Porque fé é conhecimento. Quando você conhece algo, você fica corajoso. Você fica acreditando, porque você conhece. Mas quando você não conhece, você vai todo duvidoso. Você já foi fazer uma entrevista de emprego? Eu já fui fazer uma entrevista de emprego onde eu não conhecia ninguém. Eu ia nervoso. Meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou ser contratado? Mas quando eu fui fazer uma entrevista, por exemplo, que o meu amigo falou assim, você já está lá dentro, cara. Já falei com o supervisor e tudo. Eu fui tranquilo. Por quê? Porque você tem conhecimento. Quando você tem conhecimento, você fica tranquilo, você fica acreditando. Então, fé é conhecimento. Vamos a um texto da palavra? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Está vendo como vem a fé, segundo o apóstolo Paulo aos Romanos? Ela vem por ouvir a palavra ou ler. Então leia a palavra todos os dias, nem que seja 3, 4, 5 capítulos só. Porque aí você vai descobrindo a vontade de Deus ao seu respeito. Você vai descobrindo a fidelidade de Deus, como Deus trabalha. E aí você fica confiante que também a mão de Deus vai te alcançar, entendeu? É o conhecimento da palavra de Deus que ajuda a vencer a dúvida, não tem outra coisa. Então, se você quiser vencer a dúvida, porque tem muita gente que fala comigo, pastor, eu não queria ter dúvida, entendeu? Eu queria ter aquela fé forte. E eu estou orando para isso. Não é só orar, não. É ler. Leia mais do que ore.
porque isso vai aumentar a sua fé. Isso aconteceu comigo. Deus falava que tinha o dom de curar comigo, e aí eu orava as pessoas, mas ficava pensando assim, mas se as pessoas não forem curadas, como é que vai ser? Eu vivia na dúvida e no medo. Aí eu falava assim, mas isso aí não dá não. Até que Deus uma vez chegou para mim, através da leitura da palavra, ele me disse ao meu coração, veja bem, Evani, ou meu filho, veja bem, você expulsa os demônios, você tem fé total que expulsa o demônio? Eu falei, tem. Quando eu falo sai demônio, não tem dúvida nenhuma que o demônio vai sair. Aí Jesus me disse assim, eu venci os demônios e as doenças, os dois. Então assim como você tem certeza que os demônios saíram, tenha certeza que as doenças saíram. Aquilo caiu a ficha e a partir daí que eu comecei a ser usado em milagres. Então toda vez que eu comecei a orar por cura, eu falei, não, eu tenho certeza que a doença saiu. E toda vez que outra pessoa creu, ela recebeu a cura. Aí é que Deus começou a me usar em milagres, como você vê nas nossas lives aqui, às 9h30 na terça-feira. Então é lendo a palavra que eu descobri isso. Agora, terceira arma para vencer a dúvida, orando constantemente. A leitura da palavra é mais importante para aumentar a fé, mas sem oração também você não consegue orar, repreender, vencer o mal, entender os textos bíblicos. Oração é primordial. A oração abre um entendimento da pessoa. Vamos lá em Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre sem jamais desanimar. Por que Jesus disse para orar sempre sem jamais desanimar? Porque ele sabia que através da oração, uma campanha de oração de 3, 4, 5, 6 dias, aí lá no quinto, no sexto dia, sua fé está maior, você está se envolvendo com Deus, Deus fala com você, você está com aquela fé, você está falando em língua, está sendo batizado com o Espírito Santo, está abrindo texto um atrás do outro para entender o querer de Deus a respeito do seu problema, e quando você vê, você consegue tomar posse da vitória. Tem gente que não, ele ora hoje, não recebe, amanhã ele não ora mais. Ele entra na live ou vai no culto, não recebe a vitória, ele some da igreja. Não, esse tipo de gente não consegue obter a vitória porque são pessoas duvidosas, não são pessoas que creem. Se elas crescem, elas continuariam em oração. Se você orar todos os dias, você vai ter força para confiar na sua cura, na restauração do seu casamento, na libertação do seu filho, você vencer esse vício que te incomoda, que te perturba, vai conseguir as portas de emprego se abrirem, você vai conseguir. A dúvida enfraquece a nossa vida espiritual. Mas só que a oração traz o renovo. Passa a orar para você ver só. Se amanhã você não vai estar mais alegre, vai estar mais confiante, vai estar mais seguro de que Deus vai fazer coisas grandes da sua vida. Você não pode ter dúvida e fé ao mesmo tempo. Não tem jeito. A dúvida chegou, a fé vai embora. A fé chegou, a dúvida vai embora. Elas não se bicam, elas não se dão. A fé e a dúvida são inimigos cruéis. Então se você crê, você não pode duvidar. E se você duvida, você não pode crer. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então através desses passos é que você vai conseguir eliminar a dúvida da sua vida. Então você tem que dizer assim, eu escolhi não duvidar, eu escolhi acreditar na fidelidade de Deus. Eu profetizo que o diabo não vai te fazer refém da dúvida. Você não vai ser mais uma pessoa triste, cabisbaixa. Você é filho de Deus, está indo na igreja, está fazendo a obra de Deus e está aí achando que vai morrer com essa doença. Está achando que a sua vida não vai para frente. Para com isso. Eu profetizo que ainda esse ano Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Você acredita? A Bíblia diz que quando dois ligarem alguma coisa na terra, terá sido ligado pelo meu Pai nos céus. Eu estou ligando com você, de que esse ano você vai ver o bem de Deus na sua vida. Você vai ver as maravilhas do Pai acontecendo na sua casa. Toma posse agora, em nome de Jesus, tá bom? Se esse vídeo, Como Não Ter Dúvidas, te ajudou, compartilhe com mais pelo menos 5 amigos. E também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal aqui no YouTube. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.